Olá a todos, meu nome é Alexandre Pontes, eu sou professor de Direito Previdenciário e hoje nós vamos falar um pouco sobre direito previdenciário, sobre o seu conceito, o conceito geral da Seguridade Social. Nós vamos falar também sobre tipos de aposentadoria, nós vamos falar sobre os benefícios assistenciais promovidos pela Previdência Social e também sobre pensão por morte. E eu queria que você, então, acompanhasse muito bem essa aula, prestasse bastante atenção para que nós venhamos ter um bom aproveitamento. Então, eu já vou para o slide. Então, tá aí, ó, meu nome é Alexandre Pontes, nós vamos falar de direito previdenciário e nesse primeiro slide aqui nós vamos falar sobre o conceito da Seguridade Social. Quando nós falamos em previdência social, em muitas situações, nós só pensamos em aposentadoria, em pensão, mas o conceito de seguridade ele é muito amplo. E no conceito de seguridade social, nós vamos ter, deixa eu trocar aqui, ó, nós vamos ter no conceito de seguridade social a parte assistencialista, a parte de saúde e também a parte de previdência. Bom, essas duas partes, a de saúde e a parte de assistência social, elas não têm um caráter contributivo. Você pode receber sem nunca ter contribuído com a previdência social, com a seguridade social. Mas a parte previdenciária é necessário para que se receba, que se contribua. Então, antes de se receber, é necessário que haja, então, a contribuição, tá? Vou voltar aqui para mim, a gente vai passar aqui também o slide e nós vamos entrar nos tipos de aposentadoria, já que a gente definiu que são coisas diferentes, a parte de saúde e a parte de assistência social. Da parte da Previdência, nós vamos falar então um pouco sobre a Previdência. Nós temos nas aposentadorias várias modalidades de aposentadorias. E eu queria aqui falar com vocês sobre três, que são as mais comuns, né? Nós vamos ter aqui, ó, deixa eu ir para o slide, tá aí, ó, você tá vendo, nós temos lá na primeira setinha aposentadoria por idade, depois aposentadoria por tempo de contribuição e, por último, aposentadoria por tempo especial. Eu queria falar só sobre essas três, né? Nós temos outras, como, por exemplo, aposentadoria por invalidez, aposentadoria rural, mas essas outras nós vamos falar em uma outra oportunidade. Bom, então, começando a falar sobre aposentadoria por idade, nós vamos observar o seguinte, que o critério para que a pessoa se aposente por idade é ela ter 65 anos completo no caso dos homens e 62 no caso das mulheres. E um outro critério que é crasso para receber essa aposentadoria por idade é a pessoa ter contribuído com no mínimo 15 anos. São 180 meses que a Previdência ela pede para que a pessoa contribua. Bom, então, entendendo então esse critério básico, depois eu vou falar com vocês também sobre as regras básicas de transição, que são duas, mas daqui a pouco eu vou explicar para vocês como funciona essas três aposentadorias e a gente vai para regra básica. Ó, voltando aqui no slide, depois da aposentadoria por idade, nós temos também a aposentadoria por tempo de contribuição. A aposentadoria por tempo de contribuição, nós vamos observar que para o homem são 35 anos e para as mulheres são 30 anos. Então, a pessoa ela precisa contribuir 30 anos no caso das mulheres e no caso dos homens 35 anos. Por último, ali embaixo, nós vamos ter a aposentadoria por tempo especial, que se divide em três partes, né? Ela tem a aposentadoria por 15 anos de contribuição, em caso de trabalho especial, né? 20 anos e também
25 anos, que é a mais comum. Eu vou falar com vocês da de 25 anos, que é a mais comum, é a mais usual, né, no Brasil, que é então aplicado para aquelas pessoas que trabalham em condições insalubres e também em condições de periculosidade. E esse tempo ele vai ser contado de uma forma muito interessante. Para os homens é contado a cada ano trabalhado 1,4, né? Ele trabalha um ano e aquele ano trabalhado vale 4 meses a mais, ou seja, vale 1,4. E para as mulheres 1,2. Um dia uma pessoa conversando comigo, ela falava, puxa, mas não é injusto o tempo de trabalho especial para a mulher valer 1,2 e para o homem valer 1,4, mas isso faz parte de uma aritmética da Previdência Social. 25 anos trabalhado mais vezes 1,2 para a mulher vai ser igual a 30 anos, que é o tempo mínimo que se pede para que a mulher então se aposente. E para o homem, então, se pede 35 anos. Por isso que o tempo dele vale 1,4, ou seja, 25 anos vezes 1,4 é igual a 35 anos, tá? Entendido isso, nós vamos falar um pouquinho sobre as regras de transição, que eu coloquei aqui nesse próximo slide. Nós vamos ter duas regras básicas, a regra de 50% e também a regra dos 100%, tá? A regra dos 50%, ela é aplicada àquelas pessoas que faltam até 2 anos para se aposentar. Ou seja, no momento em que a Previdência ela foi alterada, né, em novembro de 2019, nós tivemos uma nova lei previdenciária, uma grande reforma que foi debatida no nosso Congresso, aprovada, sancionada, então, pelo presidente da República, nós observamos que a Previdência ela mudou. E aquelas pessoas que já estavam perto, próximo de se aposentar, elas vão passar por essas duas regras básicas de transição, né? Para quem faltava, então, de 1 mês a 2 anos para se aposentar, ela paga um pedágio de até 50% do tempo que faltava. Então, vou exemplificar para você, para que fique bem fácil, bem prático, para que você entenda de uma maneira bem didática. Então, vamos lá. Se a pessoa, no momento em que foi aprovada a nova Previdência, faltava 1 ano para ela se aposentar, ela vai trabalhar mais 6 meses, que é correspondente a 50% do tempo. Então, ela que trabalharia, né, no caso dos homens, 35, vai trabalhar 35 mais 6 meses. No caso da mulher, ela trabalharia 30, trabalha 30 e mais 6 meses, porque ela estava com 34 anos, o homem, e a mulher 29 anos. Então, essa regra de transição de 50% é para quem faltava no tempo da mudança de legislação previdenciária, né, da nova Previdência, até 2 anos de mudança. E a regra dos 100%, vamos voltar aqui para o slide, ela é aplicada àquelas pessoas, então, que faltavam de 2 a 5 anos para se aposentar. Então, se faltava 2 anos e meio, se faltava, então, para a pessoa, no momento da aprovação da nova Previdência, 3 anos, então, ela vai trabalhar mais 3 anos, ou seja, ela vai trabalhar mais 100%, ela paga mais 100%, então, de pedágio daquele tempo que faltava. Então, essa é basicamente a regra de transição dessa nova Previdência que entrou em vigor em novembro de 2019. Seguindo aqui, eu queria falar com vocês sobre os benefícios, né? O benefício de prestação continuada. O benefício de prestação continuada, ele tem um caráter social, diferente das aposentadorias, que, como eu falava com vocês anteriormente, tem um caráter contributivo. O benefício de prestação continuada, ele é dado ao idoso, ao deficiente e também ao portador de doença crônica, e ali eu deixei bem sucinto, portador de doença crônica, mas tem um critériozinho a mais, que é de ele precisar
estar com essa doença crônica há 2 anos ou mais, né? No mínimo 2 anos, portando então essa doença crônica, né? Que impossibilite ele para o trabalho, tá bom? E aí a gente vai entender da seguinte maneira: é dada ao idoso, o idoso, independente se homem ou mulher, como é uma assistência social, ele tem que ter 65 anos, ele tem que ser idoso, ter 65 anos. O deficiente, o portador de doença crônica, eles precisam ter um laudo, então esse é o critério para essas 3 classes de pessoas, né? No mais, eles precisam ser carentes, né? E como é analisada a carência da pessoa que vai receber o benefício de prestação continuada? Ela vai ser analisada da seguinte maneira: a pessoa vai ter, então, que ter dentro da sua casa, independente dela morar com 3, com 4, com 5 ou com 10 pessoas numa mesma casa, ela vai ter que ter na sua casa uma renda per capita que não ultrapasse R$500, né? A Previdência Social ela considera 258, porém já há uma jurisprudência do direito previdenciário, né, da Justiça Federal, que até R$500 a pessoa ela é carente, ela é vulnerável de maneira alimentar e, sendo assim, ela tem direito então a esse benefício social. Então pega-se o que todo mundo ganha dentro da casa e divide-se pelo número de moradores, e essa divisão conta-se até criança, bebê. Então pegou o número do salário de todas as pessoas, dividiu pelo número de moradores da casa, né, que residem junto, não pode ultrapassar, então, R$500. Não ultrapassando R$500, essa pessoa, ela está, então, apta a receber o benefício de prestação continuada. Então, basicamente, vou voltar aqui para o slide. O benefício de prestação continuada é uma assistência social que vai ser dada ao idoso com 65 anos, ao deficiente e também ao portador de doença crônica por mais de 2 anos que o impossibilite ao trabalho. Então ela segue esse critério aí. Não, a renda per capita na casa não pode passar de R$500 e, no caso do deficiente e do portador de doença, ele tem que apresentar todos os laudos, enfim, o seu prontuário médico, o seu acompanhamento médico para provar que realmente a pessoa ela tem então essa deficiência, ela tem então essa doença, tá? Nós vamos falar agora dos auxílios, né? Os auxílios, eu queria falar de 2 aqui com vocês, que são os mais comuns, os mais usuais na Previdência Social. Nós vou trocar aqui o slide, aqui, ó, vou pôr o slide. Aqui, ó, os auxílios nós temos 2, o auxílio acidente e também o auxílio doença, né? O auxílio doença é aquele mais comum, né, o mais popular. Todo segurado, né, o contribuinte da Previdência Social, que tiver qualquer tipo de doença, com um laudo, com a CID, que o impossibilite de trabalhar, ele tem direito de receber o auxílio até que ele se restabeleça, né? Então, ele acaba por ter esse benefício, né, esse auxílio, para que ele possa, então, manter a sua subsistência enquanto ele não conseguir voltar a trabalhar, tá? Ele tem que apresentar um laudo com o CID da doença, os exames, ele tem que apresentar as receitas médicas de remédios que ele faça uso, né, nesse período. Tem também o auxílio acidente, esse é um pouquinho menos comum, porque tem que acontecer um acidente lá no local de trabalho. Esse acidente tem que trazer ao segurado uma impossibilidade de trabalhar com uma sequela, ainda que não seja permanente, mas que o impeça então de trabalhar. E aí ele passa a receber esse auxílio acidente, tá? Ele pode ficar com uma sequela permanente, não conseguir trabalhar mais naquele local, continuar recebendo o auxílio acidente e trabalhar até em outro local. Há, então, um entendimento de que isso aconteça.
porém ele precisa também ser provado através de laudos e tudo mais, tá? Passando o slide, nós estamos chegando ao final da nossa aula aqui. Eu queria falar sobre a pensão por morte, né? A pensão por morte, nós vamos observar duas situações básicas na pensão por morte. A primeira é quem tem direito e a segunda, o prazo de recebimento, porque a pensão por morte, ela vai ter também um prazo de recebimento. Então vamos começar pelo início. Quem é que tem direito à pensão por morte? A pensão por morte vai ser de direito do dependente do segurado. O segurado da Previdência Social, ele morre, o seu dependente, ele passa então a ter direito. E quem é o dependente? O dependente, ele vai ser o cônjuge, ele vai ser o companheiro, a companheira, vai ser também os filhos menores de 21 ou que tenham alguma incapacidade que impossibilite de trabalhar, e aí não tem limite de idade, né? Os pais, os irmãos menores que tenham menos de 21 anos também. Esses são os dependentes. Nós vamos ver também que dependente é aquela pessoa que já estava numa condição de divórcio ou separação judicial, porém é necessário que ela recebesse uma pensão alimentícia do segurado que acabou, então, por vir a óbito. Então, se essa pessoa divorciada ou separada judicialmente tiver o seu ex-marido ou ex-companheiro morto, né, o segurado morto, essa pessoa, então, também tem direito a receber pensão por morte. Voltando aqui, em segundo, nós temos ali o prazo de recebimento, né? Nós temos ali o prazo de recebimento. O prazo de recebimento, ele varia muito, eu vou falar para vocês de uma maneira bem simples, para vocês entenderem, né? Porque são várias variações, né? Ele não vai variar mais, vai ser permanente a partir dos 44 anos. Se a pessoa tiver 44 anos, então essa pessoa ela passa a receber a pensão por morte de maneira vitalícia. Fora isso, ele vai ter várias variações que eu posso falar com vocês numa próxima aula. Mas começa com 3 anos, se o beneficiário, né, no caso o cônjuge, tem 18, ele vai receber por 3 anos, e se tiver de 19, se tiver de 21 a 23, vai receber por 6 anos e por aí vai. Cada ano vai tendo uma variação até os 43. Se não me falha a memória, com 43, eu posso confirmar isso, trazer na próxima aula, nós vamos ter um período de 15 anos, que é o máximo que vai receber. Mas, se no momento do óbito, o dependente do beneficiário tinha 44 anos, então essa pensão por morte, ela passa a ser vitalícia. Aí já não tem mais tempo, então, pré-determinado. Vai até a pessoa morrer, né? De forma vitalícia, ela vai receber até o final da vida dela. Bom, então foi isso, né? Tem um slide aí, obrigado. Essa foi então a nossa aula de hoje, falando sobre direito previdenciário. Eu agradeço a atenção de vocês e até um próximo encontro.